Bom, muito prazer, muito obrigado a você que está aqui. Eu sou o Alan Caçula e hoje eu estou aqui na Tchau Aluguel. Estou aqui com o Maurinho, e nós estamos aqui para apresentar a Tchau. Nós estamos fazendo um trabalho em parceria para poder trazer todas as novidades, para poder trazer mais informações do mundo imobiliário, todas essas questões que a gente aborda, que a gente vive para liberação de crédito. Bom, então o que nós vamos tratar? Nós vamos tratar da aprovação de crédito, da liberação, de todas as formas que envolve o crédito em si, e que a Tchau Aluguel é especialista em atuar em todas essas áreas. Então eu estou aqui com o Mauro exatamente para ele me explicar melhor, para mim e para todo mundo que tem essa curiosidade, que quer entender. Mas antes de falar exatamente do que a Tchau faz, eu quero entender como que o Mauro começou, de onde que o Mauro veio, por que ele caiu nesse mundo aqui, quantos anos fazem que ele está trabalhando. Então, muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. Fala um pouco de você, quando que você começou, entrou nessa área. Bom, vamos lá. Primeiro é um prazer estar participando aí com você, Alan. Obrigado pela oportunidade de estar dando essa força pra gente. E, na verdade, Mauro, todo mundo fala Mauro, mas eu sou bem conhecido hoje como Maurinho. Hoje não, na verdade, minha carreira toda aí é Maurinho. Então, muita gente hoje que fala Mauro nem sabe quem eu sou. A ligação é muito Maurinho, né? Então, eu já tive até alguns exemplos de ter trabalhado, que eu vou falar mais à frente numa empresa, que quando chegava um malote para que procurasse o Mauro, eu tinha casos do malote voltar porque eu criei a minha marca Maurinho. Então isso também é uma coisa bacana. Quem é o Maurinho? O Maurinho começou a minha carreira no sistema de consórcio. A gente iniciou no ano de 2001, então faz bastante tempo aí que a gente está na área já. Eu iniciei minha carreira como vendedor lá em 2001 numa empresa que a gente trabalhava com o Consórcio Nacional Volkswagen. Essa empresa nem existe mais. Então eu iniciei minha carreira como vendedor. Eu lembro até um caso engraçado de contar. A gente participou do processo seletivo. Esse processo seletivo na época tinha mais de 300 vendedores e foi feita uma seleção de vários vendedores para formar as equipes, que nós estávamos formando na época lá 10 equipes, se eu não me engano, e do processo seletivo sobraram alguns vendedores ao qual ninguém quis, não estava fora do perfil de todo mundo, e eu me enquadrava nesses vendedores. Então no processo seletivo eu não fui escolhido por ninguém. E aí um dos coordenadores na época estava sendo promovido, que inclusive é uma pessoa do mercado, hoje ele chama Luciano Lopes, todo mundo já deve ter ouvido falar muito bem dele também. E ele tinha que formar uma equipe, não tinha vendedor, não tinha processo seletivo, e aí surgiu a ideia de que vamos pegar os negados. Quem foi os negados do processo seletivo? Tinha lá mais de 10, 15 pessoas, eu estava entre eles, e aí pegou eu mais algumas pessoas e formamos a primeira equipe. E aí a gente começou treinamento de consórcio e tal, participar de todo o processo inicial, e começamos a formar a equipe, trabalhar. E meu trabalho na época, hoje muito pouco se faz, talvez hoje no mercado de consórcio, mas a gente iniciava o trabalho no porta a porta mesmo, que era o PAP, o famoso PAP. Só rua, não existia telefone, não existia computador, não tinha internet nessa época. Era um telefone para a equipe trabalhar com 10, 12, 13 vendedores para um telefone, e esse telefone nunca funcionava, era estratégia da concessionária. De manhã o telefone parava de funcionar, não sei o que acontecia, problema técnico, quando acabava a reunião a gente não tinha o que fazer, tinha que ir para a rua. Então nosso trabalho diariamente era esse, então foi bem, graças a Deus, bem trabalhoso, aprendemos bastante nessa época aí. E dessa equipe que era os renegados, aí a gente conseguiu ser uma equipe muito boa na empresa, ganhamos muitos prêmios na empresa e superamos bastante coisa. E aí eu iniciei minha carreira em 2001 até 2002, né? No meados de 2002 a gente saiu dessa empresa, a equipe inteira saiu, a gente foi trabalhar num outro consórcio chamado Consórcio Comprof, que esse consórcio também não existe mais hoje. Inclusive era aqui no ABC, em São Caetano do Sul, uma das filiais que a gente trabalhava. E aí esse consórcio a gente começou também como equipe, com todo mundo, fazendo o trabalho de vendedor, de porta a porta, e a nossa gerente também, uma outra pessoa do mercado hoje, que é a Leila Lopes, que todo mundo deve conhecer, o Alan já teve o prazer de trabalhar com ela também. Então, 2002 a gente trabalhou lá na Comprof, como equipe, trabalhando com vendedor, mesmo sistema, porta a porta. Tinha 1, 2 telefones para trabalhar e eu trabalhava muito na rua mesmo. E até pegando esse gancho, qual que era a maior dificuldade que você encontrava, que você tinha, que você via, as barreiras ali que você tinha que enfrentar todos os dias no porta a porta? Era todas, né? Porque começo de carreira a gente
na verdade não tinha muito conhecimento do produto, aprendia o dia a dia, então você tinha que ir para a rua, descobrir um nicho de mercado para você começar a trabalhar, e até esse nicho aparecer você tinha que trabalhar literalmente porta a porta, era bater nos comércios um a um. Então a gente saía em 2, 3 pessoas no carro, escolhia uma região, ia para essa região, estacionava o carro, um pegava um lado da rua, outro pegava outro lado da rua e começava a trabalhar, fazendo visita nos comércios, bom dia, tudo bem e tal, e um por um, até a gente descobrir que aquela região não era tão boa, aquela outra é um pouco melhor, aquele segmento não estava legal na época. Então assim, nós tínhamos dificuldade disso, de deslocamento, de recurso, de dinheiro, porque a gente não tinha, realmente a gente começou muito quebrado, a verdade é essa. Então eu lembro das dificuldades que a gente passava, na época eu tinha um Gol 1000, um golzinho quadrado, um Gol 1000, e eu não tinha dinheiro para colocar gasolina. Então a minha estratégia que era? Eu chamava 2, 3 pessoas para sair para trabalhar com a gente, que na época nós ganhávamos ticket, ticket era, hoje o pessoal tem cartãozinho que passa, mas na nossa época era papel, vale refeição. Então eu chamava 4 vendedores, eu mais 3, porque nós tínhamos um posto de gasolina perto que aceitava o vale refeição para abastecer. Então a gente pegava os vale refeições, ia lá, abastecia e podia ir trabalhar, porque a gasolina era aquela, mas aí não tinha almoço, porque o almoço virou gasolina. Então era bem difícil. E é o nosso almoço que a gente fazia. A gente achava na época que era febre aqui em São Paulo hot dog, as townerzinhas de hot dog, onde tinha um hot dog. E aí a gente buscava a towner de hot dog que ganhava o suco, porque nós não tinha dinheiro para comprar o suco. Então foi bem complicado mesmo no começo, mas foi muito bacana, a gente aprendeu bastante. E aí a gente foi galgando o nosso espaço, tendo as dificuldades normais, como todo mundo que está nos vendo aí tem, de vendedor. E a gente foi aos poucos conseguindo aprender um pouco mais, saber um pouco mais do produto consórcio, se especializar. Isso era uma coisa muito bacana, treinamento constante, enfim. Isso foi até de 2002 que nós entramos lá, até 2003. Em 2003 a gente teve uma outra oportunidade, eu fui convidado para trabalhar numa outra administradora de consórcio, que foi o Banco Pan-Americano. E aí eu passei a trabalhar no Banco Pan-Americano, entramos como vendedor e também formando equipe e tal, e trabalhamos como vendedor de porta a porta. Mas aí o status já era outro, já tinha um pouquinho mais de dinheiro, eu trabalhava no banco, era Banco Pan-Americano. Então não era mais um consórcio, era o banco. E aí você tinha, além de ser o banco, era o Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos. Então a porta que abria para nós era Silvio Santos. Então a gente começou esse trabalho lá no Banco Pan-Americano e também como vendedor. Passado mais ou menos um ano, talvez eu estava no banco, a gente já conseguiu um espaço e foi promovido a coordenador. E a gente já tinha que formar uma equipe como quando eu comecei lá atrás. Aí qual que era o processo? Treinamento, processo seletivo, anúncio no jornal, enfim, para fazer os processos de captação de vendedores para formar a equipe. E aí formação de equipe não é uma coisa simples, dá muito trabalho, é uma coisa que despende de tempo, você não é da noite para o dia que você vai ter uma equipe bem feita. Uma pessoa do zero, que praticamente e normalmente não entende nada. Sem experiência nenhuma, não sabe nada de consórcio, você tem que explicar, fazer com que ela entenda o produto, entenda como que funciona, entenda as vantagens, ir para a rua, mostrar para ela qual é o caminho. Então foi um trabalho bem difícil na época, né? Mas graças a Deus a gente também conseguiu superar as dificuldades e continuamos no Pan-Americano. Você chegou até qual cargo? Então, aí no Pan-Americano nessa época, 2003, a gente já tinha, 2004 eu fui promovido a coordenadora, a gente formou uma equipe, e aí em 2004 a gente tinha uma equipe que trabalhava no centro de São Paulo, e o banco tinha filiais no Brasil inteiro, então a gente também desenvolveu alguns trabalhos em algumas filiais. E aí em 2005 eu fui promovido de coordenadora a gerente de equipe, gerente comercial que a gente chamava, que era gerente de filial, gerente de núcleo. O nome do Banco Pan-Americano chamava-se gerente de núcleo. Só que aí veio um dos primeiros desafios maiores da minha carreira, que eu fui promovido a gerente, ok, que era um sonho, uma coisa que eu esperava tanto, só que tinha um detalhe, eu fui promovido a gerente de núcleo para gerenciar uma equipe lá no Rio de Janeiro. E aí eu fui trabalhar de fato no Rio de Janeiro. E aí quando eu soube dessa notícia, a nossa diretora na época, que é a dona Consuelo Amorim, que todo mundo também no mercado deve conhecer, se não conhecer vale a pena também pesquisar quem ela é. Eu lembro como se fosse hoje, ela conversou com a minha gerente direto que ela tinha e perguntou de mim o que eu achava para ela, para minha gerente falou, eu não sei, eu tenho que conversar com ele. Isso foi numa sexta-feira, 4 horas da tarde mais ou menos, eu lembro como se fosse hoje. E aí ela desceu e veio conversar comigo o que eu achava, qual era a minha possibilidade.
e ela falou, então você conversa com a sua família, na segunda-feira você me dá a resposta. E as minhas palavras para ela foi, dona Consuelo, quando que eu embarco? Eu não perguntei como, onde, se dava, por quê. A minha pergunta foi, quando que eu embarco? E aí foi uma coisa assim que marcou bastante ela e a minha carreira, porque eu já era uma coisa que eu queria, que eu estava buscando, mas eu não pus dificuldade. Ah, mas é lá no Rio de Janeiro, não importa, podia ser em Manaus, eu iria. Era o desafio Era o desafio profissional, era uma coisa que eu buscava, que eu procurava, e eu precisava daquilo no momento, né? Era uma coisa que eu tinha buscado tanto e tinha acontecido, então, como todo mundo fala, a oportunidade se chega, você não pode deixar passar, porque segunda-feira poderia ter acontecido várias outras coisas que ela não, a oportunidade poderia ter ido embora. E aí na segunda-feira eu embarquei, eu fui para casa, conversei, tal, e segunda-feira arrumei as malas e fui, ao qual eu não conhecia o Rio de Janeiro, eu nunca tinha ido para o Rio, não sabia como era, se era isso, era aquilo, não conhecia nada e peguei o avião e embarquei, segunda-feira desembarquei no Rio de Janeiro e cheguei como gerente. E aí foi outro desafio, porque uma cidade completamente diferente, uma cultura diferente da nossa, as equipes estavam praticamente desfeitas, eu tive que começar do zero, e aí começamos a formar as equipes, contratação, treinamento, tal, tudo de novo. E aí o desafio aumentou um pouquinho, porque eu dividi o estado do Rio de Janeiro com outra pessoa. Então eu cuidava de Niterói até praticamente Espírito Santo, né? Até Campos de Goytacazes, que eram as filiais das promotoras, e outra pessoa cuidava do Rio de Janeiro para cá, para o norte, para o sul, perdão. E aí aconteceu que essa pessoa saiu do banco, e aí caiu o estado do Rio de Janeiro para eu cuidar. E aí foi mais outro desafio, porque realmente tinha que rodar o estado inteiro, formar vendedores, cada região tinha que ter vendedores e tal. Então foi um trabalho bacana que a gente desenvolveu na época e graças a Deus deu bastante certo. E muito bem, conseguimos ter os resultados que a gente precisava financeiramente, tudo. Passado 1 ano e meio aproximadamente, eu cheguei no aeroporto aqui em São Paulo numa sexta-feira para vir para casa. Tocou meu telefone quando eu liguei, que eu tinha saído do avião, tocou meu telefone e a secretária da dona Consuelo me falou, Mauro, onde você está? Eu falei, acabei de desembarcar, pega um táxi e vem para cá. Eu falei, não, mas não, a dona Consuelo precisa falar com você. Eu falei, tá bom, peguei um táxi e fui para a nossa matriz. Chegando lá, qual que era a notícia? Eu preciso que você, segunda-feira, vá assumir o Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aí eu falei, mas está tudo pronto no Rio de Janeiro? Não, mas agora eu preciso de você no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque eu... Está tudo de novo. Tudo de novo. E aí, bom, ok, segunda-feira eu fui para o Rio, comuniquei todo mundo, tal, arrumei minhas malas, vim embora, e terça, quarta-feira, se eu não me engano, eu já estava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para começar novamente tudo de novo, do zero, fazendo as equipes, coordenação, contratar coordenador, e foi mais um ano mais ou menos nessa batida lá. A gente também começou a ter um resultado bacana, só que lá a gente também, além do produto consórcio, a gente trabalhava com produto de crédito consignado. Então eu tinha uma equipe de vendedores, de um coordenador com mais ou menos uns 15, 20 vendedores, que a gente trabalhava com crédito consignado. Então já ficou um pouco mais sério a coisa, porque você tinha que ter resultado tanto do produto consórcio quanto do crédito consignado. E banco é complicado você trabalhar, porque o banco não tem essa, é resultado, e você tem que apresentar o resultado, choveu, saiu o sol, não importa, o resultado tem que acontecer. Né? Eu aprendi também com outro gerente que também aí, talvez alguém conheça, que é o Sérgio Nogueira, se estiver vendo a gente aí, ele me ensinou uma coisa que ele falava o seguinte, Maurinho, você tem que aprender o seguinte, pessoa jurídica não tem coração. E é verdade, de fato é isso, é resultado, a gente tem que ter resultado, então não existe... Ah, mas não deu, mas não, é resultado, e isso para mim foi muito bom porque fez a gente crescer bastante, tanto pessoal quanto profissionalmente, e aí foi mais um desafio na nossa carreira de mais um ano e meio em Porto Alegre. Formamos as equipes, estava tudo pronto, tudo rodando, tudo perfeito, quando eu recebi uma outra ligação. Mesma coisa, eu voltei para São Paulo, tive uma outra ligação, e aí, Maurinho, agora a gente vai ter uma outra coisa, eu preciso que você vá para Belo Horizonte. Aí eu falei, puxa, Belo Horizonte, tá bom. Aí fui para Belo Horizonte, fiquei 1 dia, 2 dias lá. E aí, coincidentemente, na mesma semana, tinha uma outra pessoa entrando no banco, que é um amigo nosso também, o Gino. E essa pessoa, ele era de Belo Horizonte. Então, ele se recolocou em Belo Horizonte e ficou lá. E aí eu falei, bom, beleza, vou voltar para o meu Porto Alegre, vou voltar para o chimarrão. Não, agora apareceu um outro desafio. A gente vai formar um núcleo novo, do zero, sem nada, não existia nada em Ribeirão Preto. Falei, puta merda, vamos para Ribeirão Preto. Aí fomos para o interior de São Paulo. Só que lá foi bem mais complicado porque não existia fisicamente nada.
Eu entrei, não tinha onde ficar, a gente ficava dentro da filial do banco, me cederam uma mesa, me cederam uma cadeira e um telefone, e eu comecei lá. E aí tinha que buscar espaço para alugar, buscar tudo. Do zero, literalmente do zero. Não tinha um vendedor. Tinha filial para trabalhar, uma mesa, uma cadeira e um telefone. E aí começamos lá a formar tudo certinho, os vendedores, contratamos, montamos uma equipe dentro da filial, em seguida a gente foi buscar um espaço, tudo, e aí montamos um espaço em Ribeirão Preto, e aí também eu dividia o estado de São Paulo com 3 pessoas. Vale do Paraíba e Baixada Santista tinha uma gerente, e aí do interior, na verdade, funcionava da seguinte forma, era dividido Campinas para cá, para o ABC, para São Paulo, tinha um outro gerente que cuidava. E de Campinas para lá, eu era o responsável, então eu rodava. Eu morava em Ribeirão Preto de segunda-feira, mas aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, era pista, literalmente pista. Então eu andava o interior como um todo. Eu atendia de Campinas, digamos assim, até Barretos, de Barretos a Ourinhos, que é na região lá para o centro-oeste, e depois voltando para São Paulo aqui. Então era muita filial, muita promotora, e aí você tinha que ter, cada promotora você tinha 1, 2 vendedores, você tinha que dar treinamento, fazer esse cara produzir dentro de uma filial, que não era meu espaço, era o espaço de um terceiro. Então era bem mais complicado o trabalho, e a gente também desenvolveu esse trabalho, mas também foi uma experiência muito boa, porque era todo dia num lugar diferente, pessoas diferentes, culturas diferentes, jeito de trabalhar diferente, por mais que seja interior como um todo, mas muda bastante coisa. E também ficamos lá quase um ano e pouco, e aí depois desse um ano e pouco, eu já estava acho que 7 anos no banco, se eu não me engano, e aí para mim eu já estava precisando de um outro desafio maior, alguma coisa mais, e aí o banco já estava passando por um momento não tão bacana no mercado, né? O Banco Pan-Americano, todo mundo sabe aí os problemas que passou, e aí eu saí do Banco Pan-Americano, a gente saiu do Banco Pan-Americano, alguns gerentes também saíram, e aí eu montei uma empresa em São Caetano do Sul, como representante de consórcio. A gente trabalhou inclusive como representante do Banco Pan-Americano, consórcio na época, consórcio Itaú. Quando o consórcio Itaú iniciou, a gente também começou a trabalhar com eles, e eu e um sócio, que é um parceiro que a gente tem até hoje no mercado, e ficamos trabalhando um ano mais ou menos, 1 ano e meio, talvez na empresa. E eu já estava tranquilo, minha vida já tinha voltado para cá, eu estava estabilizado, querendo ficar aqui, estava quietinho, tranquilo, vendendo, bacana. E aí tocou meu telefone um dia, a mesma dona Consuelo lá atrás, a pessoa com qual eu falei, me ligando, falando que existia uma pessoa que estava precisando de um gerente, se eu achava que eu poderia ir lá bater um papo com ela. E aí eu fui conversar com ela, resumindo, era uma pessoa do estado do Espírito Santo, era uma administradora lá própria, que ele tinha, e precisava de uma pessoa para gerenciar um consórcio lá a parte inteira. E o que eu achava disso? Eu falei, puxa vida, não é isso que eu quero mais, eu não quero ficar aqui. Não, mas pelo menos vai lá ouvir, ouve a proposta. E aí eu fui ouvir essa proposta da pessoa, peguei um avião, fui para o Espírito Santo, ouvi a proposta. A proposta é uma proposta boa, muito boa, mas para mim já não era uma coisa legal, eu já estava bem tranquilo aqui. Então com tudo que eu tinha aqui, enfim, já não era mais o que eu queria, tanto financeiramente eu estava num outro momento. E aí eu falei para ele, infelizmente eu agradeço tudo, mas para mim não é o meu negócio, eu tenho uma empresa lá, então eu agradeço muito a oportunidade. E aí veio a palavra assim, mas não cabe uma contraproposta? Aí eu falei, puxa... As ofertas indecentes, né? Mas de verdade eu não tinha interesse nenhum de ir. Mas como a gente está no mercado, eu falei, bom, tudo bem. Se cabe uma contraproposta, eu quero isso. E aí, passado um dia, para minha surpresa, foi que ele aceitou isso e me deu mais aquilo. Aí eu não tinha como negar, até por questão profissional, por questão de ética, e novamente abandonei tudo que eu tinha aqui, fui morar no Espírito Santo, administrar lá, virar gerente dessa administradora, e aí passamos lá na administradora, ficamos lá mais ou menos 1 ano e meio nessa administradora no Espírito Santo, conseguimos colocar algumas coisas em ordem, outras não. Também eu tive bastante dificuldade no estado, porque é um estado bem regional, então você tem as questões da região, enfim, mas de fato a gente desenvolveu um trabalho bacana, formamos bastante gente legal lá, vendedores também, mesma coisa, treinamento, vendedor, monta ali, monta aqui, muda a estrutura do processo do consórcio, muda isso, muda aquilo, muda a parte comercial, e ficamos lá 1 ano e meio. E aí depois de 1 ano e meio eu estava sendo um custo muito grande para a empresa, não estava bacana para o lado da empresa, para nós até que estava muito bom.
e aí a gente tentou chegar num outro acordo financeiro, a gente não chegou e aí me desligaram da empresa. Só que de fato eu queria continuar lá no estado, adorei o estado é um estado muito bom, os capixabas que estão nos vendo aí, é um estado maravilhoso. Só que aí por uma questão profissional eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que trabalhar, não tinha como ficar lá sem trabalhar. Só de férias, né? Gastando no Espírito Santo, não tinha como. E aí, por uma questão mesmo profissional, eu voltei para São Paulo. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, isso foi em 2010 mais ou menos, uma pessoa inclusive trabalhei com ele lá em 2001, quando eu falei a história lá na Volkswagen, a gente tem uma amizade aí no mercado, ele ficou sabendo que eu tinha voltado para São Paulo e me ligou, me fazendo uma proposta para conversar com ele, que ele estava entrando num consórcio e queria ver essa possibilidade de montar equipes nesse consórcio. Resumindo, fui lá, conversei com ele, batemos um papo e o desafio era, a gente vai formar uma filial do zero, literalmente do zero, eu não tenho lugar, eu não tenho nada e vamos formar uma filial do zero. Você topa? Eu falei, bicho, vamos embora, tô junto. E aí assumimos para fazer esse desafio, esse consórcio é o consórcio Unifisa, que hoje também muita gente conhece e tal, e essa pessoa é o Benilson. E aí começamos a formar uma filial, a gente não tinha filial para trabalhar, a gente trabalhava dentro de um buffet, é até engraçado de falar isso. Então a gente alugava um espaço dentro do buffet, sentava dentro desse buffet e ficava fazendo ligações, os anúncios e tal, para fazer entrevistas com os vendedores. Passado um tempo, quem que chega lá nesse consórcio? Esse cara aqui, ó. 2011, janeiro. O cara chegou lá também, novo, tinha saído de uma outra administradora que ele trabalhou e aí ele entrou para formar uma equipe junto comigo. A gente estava formando as equipes, então eu contratava vendedor, ele contratava vendedor e tal, e a gente formava as equipes dentro dessa filial. E começamos a fazer esse trabalho dentro da filial e eu fiquei mais ou menos trabalhando na Unifisa 1 ano, mais ou menos. E aí profissionalmente já não era muito o que eu queria para a minha vida, eu estava com outra questão, eu estava com o objetivo de voltar para o Espírito Santo, levar inclusive a Unifisa para o Espírito Santo, mas aí acabou que não deu certo as questões profissionais que a gente tinha acerto. E aí eu saí da Unifisa, o Alan continuou lá na Unifisa, ficou lá por mais um tempo, e eu saí. E eu já tinha uma empresa, que era aquela empresa que eu montei lá em 2007, e aí eu falei, bicho, agora eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? E aí iniciou a Tchau Aluguel. Então a Tchau Aluguel ela tem início em 2011, eu montei com foco no consórcio, trabalhar com consórcio, como eu sempre fiz nessa carreira toda que eu expliquei para vocês aí. E aí virei representante de uma administradora, de outra administradora, tudo. Só que o mercado começou a me bater algumas outras situações que eu comecei a tentar entender. Para nós que trabalhamos com consórcio há muito tempo, uma das questões que a gente sempre teve qual é? O financiamento é o vilão da nossa história. Então eu sempre tive isso e realmente tinha isso na minha cabeça. Pô, financiamento é caro, é absurdo e tal. E aí eu falei, bom, vamos desmistificar isso? Eu não posso falar algo que eu não conheço. E aí eu comecei a entender e conhecer um pouco do financiamento. E aí, como falam no consórcio que o bichinho do consórcio te picou um dia, o bichinho do financiamento também me picou. E hoje, de lá para cá, a gente também se especializou muito na parte de financiamento imobiliário. Então hoje a Tchau Aluguel nós somos uma assessoria especializada em aprovação de crédito de financiamento imobiliário e o consórcio a gente também trabalha com parte de venda de consórcio e parte de aprovação de crédito de clientes contemplados de consórcio. Então administradoras diversas, os clientes de vocês são contemplados e vários desses clientes, a documentação, a parte de aprovação do crédito dele, cartório, prefeitura, somos nós que cuidamos, nós somos uma empresa que cuida dessa parte. E financiamento a gente é multibancos, então hoje nós somos correspondente da Caixa Econômica, Banco Itaú, Santander, Banco Bradesco e nós temos os parceiros que são imobiliárias e construtoras do Grande ABC em São Paulo, que nós trabalhamos com toda essa parte. Então a imobiliária faz a venda do imóvel e a parte de aprovação do crédito, documentação, cartório, prefeitura, certidões, escritura quando tem, saque de fundo de garantia, tudo a Tchau Aluguel que cuida. Então nós temos uma assessoria bem completa hoje nessa parte. Então nós somos hoje, além do ABC, a gente também tem uma filial em Americana, que fica aqui no interior de São Paulo, que lá também a gente desenvolve o mesmo trabalho, tanto no consórcio quanto no financiamento imobiliário. Então assim, o cliente, independente da forma de compra dele, ele quer um imóvel, comprou um imóvel ou está pensando em comprar um imóvel. Ele decidiu por comprar, fez um consórcio ou quer aprovar um financiamento, a Tchau resolve isso. Tudo. O cliente, na verdade, ele tem um interesse de comprar o imóvel, eu já consigo viabilizar o crédito dele antes do próprio imóvel. Então ele tem lá, eu preciso comprar um imóvel, meu imóvel eu quero comprar um imóvel de 500 mil reais e eu pretendo financiar 300 mil reais. Então toda essa parte de aprovação do crédito dele,
seja multibancos, como eu acabei de falar, de todos os bancos, a gente já faz a aprovação do crédito e ele vai buscar esse imóvel já com o crédito aprovado. Então, depois toda a parte chata também, que é de ir em cartório, tirar certidão. Exatamente, que é uma parte bem complicada, bem burocrática. Nós cuidamos de tudo Normalmente isso. Os clientes não têm tempo para fazer isso, né? Exato, porque demanda um tempo, demanda muito conhecimento, porque você tem que fazer de uma forma num cartório, no outro é de outro jeito, e tudo isso a especialidade nossa é essa. Então, eu faço tanto a parte de aprovação do crédito, que está aprovado, o cliente vai lá, concretiza a compra do imóvel. Na hora da emissão do contrato do financiamento, nós cuidamos dessa parte de assinatura, tanto do vendedor quanto do comprador, e pós-assinatura, que é recolhimento das custas de TBI na prefeitura, o cartório, registrar o contrato, que é o contrato de financiamento no cartório, nós cuidamos, retirar esse contrato, providenciar o pagamento, nós mesmos fazemos, até o final, que o final é entregar o contrato já pronto para o cliente, com o imóvel pago, que já tudo no nome dele. Então a gente tem toda essa assessoria para prestar para o cliente. Sabe o que eu acho legal? Até já aproveitando, entrando aqui, eu acho que seria legal a gente partir desse ponto aqui e fazer uma série de vídeos explicando exatamente todos os pontos. Muito boa ideia. Vamos fazer sim, com certeza. Vamos pegar esses pontos, por exemplo, explicar a questão da certidão, o que ele paga, o que ele não paga, o financiamento, como que é, o que não é, o que tem de taxa, o que não tem, o que é a ilusão, que eu gosto muito de falar isso, do consórcio. Eu gosto de falar disso do consórcio. Tem muita gente que fala, mas o consórcio não é investimento. Então, tem a parte de investimento, tem a parte de compra de bem, tem a parte de guardar dinheiro. Enfim, para cada pessoa vai ter uma necessidade e pode ser que o consórcio entre, assim como o financiamento. O diferencial hoje que eu busquei lá atrás era o quê? Nós deixamos de vender muitas vezes o consórcio porque o perfil do cliente não enquadra no produto e não tem o que fazer. A gente sabe que se vendeu aquela cota para aquele cliente não vai acontecer. E o que é feito com aquele cliente? O que acontece com ele? Ele vai para o mercado e vai comprar do banco, que ele é correntista, vai comprar de uma outra empresa, e nós como profissionais fizemos o quê? Perdemos o processo, perdemos o negócio. Foi aí que lá atrás, em 2010, 2011, eu tive essa ideia, eu falei, bom, vamos tentar entender o porquê que o cara não comprou um consórcio, porque ele precisa para ontem, para urgência. Sim. Esse cara, ele tem perfil de financiar? Vamos entender? E aí foi onde a gente começou a operação hoje que a gente tem. Então hoje, como empresa, nós temos hoje todos os produtos existentes no mercado para que o cliente compre. Ele tem a necessidade de ter pressa? Eu vou financiar para ele. Ele tem como se programar um pouco mais? Eu também tenho consórcio para ele se programar, que a gente também trabalha com a venda do consórcio. E toda essa parte chata, seja ela na parte da contemplação do consórcio, quanto a parte do financiamento, que é a documentação, nós cuidamos. Então o cliente não precisa se preocupar com nada, deslocar para ir levar, para trazer, tudo nós fazemos e prestamos serviço para o cliente, que é muito interessante. E esse gancho que você falou, acho que é bacana, a gente pegar, fazer uma série, pensar em algo dessa forma, porque realmente desmistifica um pouco o financiamento, né? Eu trabalho com consórcio há 18 anos, então vocês imaginam, a minha ideia sempre foi que o consórcio sempre foi o melhor. Ele é o melhor, ele é o mais barato, mas nem sempre para aquele cliente, porque aquele cliente não serve o produto porque não vai dar para ele. E aí, o que é feito com aquele cliente? Ele vai embora, ele vai comprar de outro. Então, se ele vai comprar, por que não vender? Sim, Foi claro. isso que a gente iniciou. E aí, as oportunidades, e assim, tem cliente que está disposto a pagar mais caro. Sim. Tem cliente que está disposto. Se não estiver disposto, por que existia Ferrari no mundo? Por que existia um apartamento de alto padrão? É que tem quem compra, tem quem paga, está disposto a pagar. Então, eu falo de modo geral, tem muita gente, muito vendedor, muito profissional do mercado que é muito fechado também. Ele acha que ele tem a verdade absoluta e às vezes não é bem assim, né? Às vezes você tem que respeitar a opinião do cliente, mas o que a gente vai fazer então? Vamos falar um pouco mais desses serviços que a Tchau Aluguel tem, que ela oferece, e vamos apresentar mais detalhadamente alguns pontos que talvez você não conheça. E isso pode ajudar muita gente que está buscando informação. E detalhe, viu, Alan? O fato não é nem só não conhecer, muitas das vezes nós conhecemos erradamente. Então a gente acha que tem o conhecimento por ter ouvido falar algum dia, mas de fato não é aquilo. E a gente cria um preconceito sem conhecer. Foi o que acontecia comigo. Eu sou um caso
um exemplo vivo disso aí. Financiamento, falava em financiamento para mim, era uma coisa que eu repudiava. E depois que eu conheci, que eu fui entender a fundo, eu abri um pouco a minha cabeça. Ele não é mais barato que o consórcio, nunca será. O produto é muito mais barato do que um financiamento. Só que a necessidade daquele cliente, o custo não é o mais importante para ele, né? Ele precisa do imóvel. Então, muitas das vezes o consórcio a gente não consegue atender ele. O que ele vai fazer? Ele vai comprar. Então, foi aí que a gente entendeu que o produto poderia casar perfeitamente com o que a gente faz e ter mais uma opção para os nossos clientes, para os nossos parceiros aí que a gente tem no mercado como um todo. Bom, show de bola. Então, vamos fazer isso. Agradecer você que participou, você que acompanhou, você que conheceu um pouco mais da história da Tchau Aluguel, você que me acompanha. E vamos seguir essa série aí, vamos postar um vídeo, tá sempre apresentando essas novidades e esclarecendo, tá? Aqui o compromisso é apresentar, não é falar o que é melhor ou o que é pior. Eu mesmo tenho esse costume. Qual que é melhor, o consórcio ou o financiamento? Não sei, depende de você, depende para você, é isso que faz a diferença, para você. É melhor uma empresa ou a outra empresa? Um banco ou outro banco? Depende, qual que te atende? O que te atende é o melhor para você. Só um exemplo, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que nós temos aqui na empresa, que ele chega aqui querendo fazer um consórcio, por alguém ter indicado e tal. E eu não faço um consórcio para ele, eu vou financiar. Eu financio para ele e não vendo consórcio para ele. Por quê? Porque se porventura, de fato, o consórcio, para ele não vai funcionar. Não é o perfil dele. Ele só chegou com uma visão, o consórcio é mais barato. Mas o que está por trás para ele não dá. E aí eu financio. E eu tenho muito cliente que chega aqui querendo financiar e eu vendo o consórcio para o cliente. Por quê? Porque o perfil dele é completamente de um consórcio. Ele tem condições de dar lance, ele tem um lance bacana, tal. E aí eu mostro para ele a vantagem mais barata que o consórcio tem, o prazo reduzido e tal, que ele se convence e a gente faz o consórcio para ele. Então, assim, é isso que que o Alan acabou de falar. Cada cliente tem o seu perfil, não adianta. Vou falar isso. Quando eu comecei a ter a opção de oferecer o financiamento para o cliente, foi quando eu comecei a vender mais consórcio para ele. Porque eu falava, você quer financiar, você tem pressa? É assim, assim, assado. Você precisa ter isso, isso e isso. Você tem? O cliente não. Eu falava, então, você ainda tem a esperança, você ainda quer o imóvel ou você não quer mais? Deixa até você ter condições de financiar. Não, eu gostaria de ter. Então, olha isso daqui, ó. E assim... E um outro gancho, aproveitando o seu público, Alan, que é muitos, né, pessoal os vendedores, na verdade, hoje o cliente ele está completamente informado, ele tem informação na ponta do dedo, no celular, no Google e tal. E muitas das vezes a gente como profissional, por querer falar tão bem do consórcio, acaba falando muito mal do financiamento. Só que o cliente tem informação, ele sabe que não é aquilo. Porque eu mesmo aprendi a fazer qual a conta do financiamento. A parcela do cara deu 3 mil, são 30 anos, 360 vezes 3. E não é essa conta, não é isso, não é esse custo absurdo, que é 4 vezes, 5 vezes o valor do imóvel. Não existe. A parcela é decrescente, existe uma conta como a gente fazer, que é isso que pode ser que futuramente a gente venha mostrar para o pessoal. Então, às vezes, você vai com esse argumento para um cliente, por exemplo, só que ele sabe que não é aquilo. E aí você perde a venda sua certinha por passar uma informação errada ou até por falta de conhecimento errar. Então, de repente, a ideia seria bacana a gente passar essas informações para que todo mundo saiba qual é a vantagem de um, qual é a vantagem de outro, o custo de verdade de um, o custo de outro, para que vocês realmente aí façam, formem a opinião de vocês e tenham mais um produto para vocês entenderem um pouco e ter conhecimento. Conhecimento nunca é demais e eu acho que é bacana todo mundo saber um pouquinho também. Verdade. Então, vamos seguir nessa linha. Muito obrigado para você que acompanhou e até a próxima.